Esses dias eu gravei um vídeo falando sobre a entropia e eu abordei alguns conceitos que normalmente a gente já conhece. Só que agora eu quero fazer uma abordagem bem diferente. Para você que é mais estudado, você já viu uma equação chamada a equação da energia livre de Gibbs? O trabalho útil de um sistema vai ser igual à variação de entalpia menos a variação de entropia vezes a temperatura. Olhar para aquela equação sempre me fez perguntar: entropia? Por que diabos a entropia tá numa equação como essa? Uma equação que tem a ver com processos eletroquímicos e equilíbrio químico. Olhar pra isso sempre me fez pensar: existe alguma coisa que eu não tô entendendo sobre entropia? É certo que, a passagem temporal de uma reação pode ser um fator para que aquela reação seja espontânea ou não espontânea. E de fato, isso é até aceitável. Só que tem um número para determinar isso, o que é mais estranho ainda. Um número relacionado com energia. E é esse o ponto que eu quero chegar. Caso você não tenha visto meu vídeo anterior, eu aconselho que veja, porque alguns conceitos que eu vou abordar aqui eu expliquei lá. Então, dá uma olhada lá, dá essa força aí. E pra você aprender também, né? Primeiramente, eu quero relacionar duas coisas: a equação de Clausius e a equação de Boltzmann. A equação de Clausius diz que a entropia vai ser o calor trocado no processo reversível sobre a temperatura. Já a equação de Boltzmann diz que a entropia vai ser a constante de Boltzmann vezes logaritmo neperiano da quantidade de microestados possíveis em um sistema. Lembrei. Então percebemos que há uma relação íntima entre quantidade de microestados e energia trocada. Quanto mais energia eu forneço para o sistema, mais microestados ele pode possuir. Se você considerar um ciclo termodinâmico de 4 transformações, sendo 2 delas isobáricas e 2 isocóricas, nós podemos fazer as seguintes afirmações. Considerando uma isobárica qualquer, percebemos que se a isobárica tende ao aumento de volume, nós precisamos fornecer calor para aquele sistema. Isso pode ser visto na equação de Clapeyron. Para aumentar a pressão, eu preciso aumentar a temperatura. E para aumentar a temperatura, eu preciso fornecer calor. E se eu aumento o calor, eu tenho uma variação de quantos microestados aquele sistema pode possuir. E isso é até meio intuitivo. Se eu aumento o volume que um gás pode ocupar, eu aumento a quantidade de possibilidades que aquelas partículas podem se distribuir. Se antes ele tinha, 2 espaços para ocupar, agora ele vai ter 4. Mas isso não acontece só com volume, isso também acontece com pressão, só que é menos intuitivo. Se você não aceita uma verdade física sem uma demonstração matemática, aqui está. Se considerar uma isocórica qualquer, você consegue chegar nessa equação. Só que eu acabei cometendo um pequeno equívoco. Não é um sinal de igualdade, é um sinal de desigualdade. A variação de entropia é maior do que esse resultado que eu coloquei na tela. Qualquer dúvida sobre o que eu escrevi aqui, pode mandar aqui nos comentários ou uma DM no Instagram. Então a gente agora consegue perceber que para eu conseguir variar a quantidade de microestados de um sistema, eu preciso fornecer ou retirar calor. Só que como exatamente eu preciso usar esse calor para variar os microestados? Eu vou utilizar outro exemplo, só que vai ser agora o exemplo da atomística, e até envolvendo um pouco de física moderna. O átomo de hidrogênio. Considere um elétron. Aquele elétron está preso ao átomo de hidrogênio, só que ele pode ocupar não apenas uma camada, ele pode ocupar uma infinidade de camadas. Só que se você se lembrar da equação de Rydberg, você verá que para cada camada eu vou ter um nível diferente de energia associada. Dentro de um átomo, eu vou ter 4 números quânticos, ou seja, 4 números localizadores daquele elétron. O número quântico principal, o número quântico azimutal, o número quântico magnético e o número quântico de spin. O número quântico principal vai ditar em que camada aquele elétron pertence. O número quântico azimutal vai ditar em que orbital aquele elétron pertence. Se você se lembrar daquele diagrama de Linus Pauling, é basicamente o S, o P, o D e o F. Já o número quântico magnético vai ditar a localização do elétron dentro do orbital. É basicamente o número quântico magnético indica qual desses quadradinhos o elétron pertence. Já o número quântico de spin diz a rotação do elétron, né? Rotação de um ponto material não existe, mas é o que dizem, né? Vai entender. Diz se tá girando para cima ou para baixo. Mas enfim, a propriedade do elétron. Perceba que ao definir o número quântico principal, esses 3 outros números quânticos eles possuem a mesma quantidade de energia. Ou seja, o elétron pode ocupar qualquer um deles. O único que vai ditar a quantidade de energia daquela camada vai ser o número quântico principal. E perceba, quanto mais eu aumento o número quântico principal, mais aqueles outros números quânticos, azimutal, magnético e spin, eles podem aumentar. Ou seja, de novo, quanto mais energia eu forneço para o elétron, maiores são as possibilidades de ocupação desse mesmo elétron nessa camada. Percebe que é completamente ligado. Ao aumentar a energia é uma consequência direta da entropia. Eu preciso que ao ceder a energia àquele elétron, ele possa ocupar de diferentes formas uma mesma camada. A entropia, ela justamente relaciona a necessidade energética de manutenção dos microestados.
Aqueles microestados, para eles existirem, eles precisam de um certo nível de energia. É muito fácil enxergar isso usando a mecânica quântica porque é tudo energia. Só de um elétron ocupar um certo lugar ele já está com uma certa energia. E para ele ocupar um lugar diferente ele precisa de outra energia. Então a energia diz justamente como você pode ocupar os lugares. Pelo menos a nível quântico, né? E ao analisar as moléculas de um sistema, a gente está trabalhando com a mecânica quântica, então é uma definição direta. Mas agora vamos trazer isso um pouco mais pro mundo macroscópico, né? Chega de abstrações. Para isso eu vou usar como base uma equação, a energia livre de Helmholtz. A variação de energia livre é igual à variação de energia interna menos T ΔS. Ela é bem parecida com a equação de Gibbs. A energia útil, se você parar para analisar a equação por si mesmo, ela é completamente relacionada à energia total, que é a energia interna, menos um fator que depende da entropia. Ou seja, a entropia dita o quanto de energia eu não posso usar de um sistema para executar trabalho, para movimentação. Ou seja, a variação de entropia diz o quanto da energia interna de um sistema eu não posso gastar. Aquela energia intrínseca aos microestados. Eles precisam daquela energia para existir. Você pode interpretar, então, que a energia livre é a energia ordenada. A energia de entropia é a energia difusa. Por isso que quando você aquece um objeto, ele não começa a se movimentar do nada. A energia térmica é uma energia difusa. É a energia cinética média para cada partícula. Se você tem um corpo em movimento, é óbvio que ele vai ter uma energia cinética. Só que aquela energia cinética não vai ser a energia total do sistema. Se você considerar a energia do objeto em si, eu nem estou falando sobre a equação de Einstein, que relaciona massa com energia, mas sim da própria energia de movimento das partículas, a energia total daquele sistema vai ser maior do que a energia que a gente consegue calcular macroscopicamente. Deixando bem claro, a energia cinética vai ser igual à energia total que eu calculei, menos a energia associada aos microestados. Já a equação da energia livre de Gibbs é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que eu vou considerar o trabalho útil, e não todo o trabalho que as reações vão executar. Por exemplo, numa reação de combustão, nem todo o trabalho que aquela reação executar pode ser utilizado como energia para nós. A parte daquele trabalho é próprio da expansão. Sempre que você tem a combustão, você tem um aumento de número de mols no final. E caso você use um combustível líquido, você transforma líquido em gás, ou seja, você executa trabalho para expandir aquele líquido. E é por isso que se usa entalpia. A entalpia é justamente a energia interna mais o trabalho que ele vai precisar para se transformar. Então, é a mesma coisa. Vamos só dar um auxílio matemático pra gente. Se você estudou a equação da energia livre de Gibbs, você sabe que quando o termo da variação da energia livre é negativo, a reação é espontânea. Ou seja, quando o ΔH é negativo e quando o ΔS é positivo, é o cúmulo da espontaneidade. O ΔS positivo significa que ele aumentou a entropia. Já essa variação de entalpia é justamente que processos que perdem energia têm uma facilidade maior de acontecer do que processos que requerem um ganho energético. É muito mais fácil tirar uma energia de mim e ceder para a vizinhança do que eu procurar uma energia da vizinhança para mim. Agora, com tudo isso, nós temos arcabouço suficiente para entendermos o ciclo de Carnot. No primeiro vídeo eu só citei ele. Era uma ideia que Carnot tinha, mas não tinha arcabouço matemático. Agora nós temos. De que forma eu consigo construir o ciclo com maior eficiência? É fato de que a dissipação de energia, ela está intrinsecamente ligada com a variação de entropia. E quanto menos energia dissipar, maior vai ser aproveitada a energia daquela máquina térmica. Ou seja, quanto menor a variação de entropia daquele sistema, maior vai ser o rendimento. Ao ponto de, se a variação de entropia for zero, aquele ciclo vai ser o com maior eficiência possível. Ah, mas entropia negativa, ele vai ter mais eficiência ainda? Bom, aí as reações não vão ser espontâneas e o conceito de gerador de energia não vai fazer o menor sentido, porque para eu ter uma reação não espontânea eu preciso fornecer energia. Então eu preciso de reações espontâneas. Dito isso, o que eu vou precisar? Bom, para eu conseguir transformar aquele ciclo num ciclo isentrópico, ou seja, entropia não varia, irei utilizar certos artifícios. Para isso, eu vou precisar de duas adiabáticas e duas isotermas. Por quê? Perceba, quanto mais energia eu cedo para um sistema, quanto mais energia cinética aquelas partículas têm, mais microestados elas podem ocupar. Então, se eu não variar aquela quantidade de energia cinética, eu não vou variar a quantidade de microestados. Só que estamos falando de expansões e contrações, ou seja, a quantidade de entropia ainda vai variar justamente por conta dessa expansão do sistema. Eu vou aumentar o volume, aquelas partículas podem ocupar mais estados, só que com a mesma temperatura. Então vai ser a variação mínima de entropia que eu posso obter. Novamente, eu vou colocar umas equações matemáticas. Vai deixar mais fácil o entendimento para quem gosta. Como a energia interna do sistema não vai variar, porque a temperatura é constante, o calor que eu forneço àquele sistema vai ser inteiramente convertido em trabalho. Então aquela variação de volume que eu citei anteriormente, aquela variação de entropia, é justamente sobre o trabalho que eu executo. Não tem nada a ver com a energia interna do sistema. Só que num ciclo eu preciso variar a temperatura de um gás. O calor ele
ele vai de uma fonte fria, uma temperatura maior, para uma fonte quente, uma temperatura menor. Só que a melhor maneira de eu variar essa temperatura é justamente não trocando calor. Ou seja, a entropia ela não vai variar enquanto eu vario a temperatura. O fato do calor que eu troco com a vizinhança ser um calor reversível e o fato da temperatura não variar quando eu cedo e tiro calor faz com que aquele ciclo tenha o maior rendimento possível. Toda aquela questão de energia para manutenção dos microestados, ela vai ser completamente minimizada. Assim como a entropia indica um fator de temporalidade, a entropia também indica um fator de dissipação. Ou seja, é uma tendência natural da energia de se dissipar pelo ambiente. Eu espero que tenha ficado claro a entropia como um fator de dissipação de energia. Só que existe outra coisa. Até certo ponto, a segunda lei da termodinâmica estava bem definida. Variação temporal, dissipação de energia, entropia em geral. Só que Maxwell acabou visualizando uma certa contradição. E com isso ele teorizou o seguinte: consideraremos um sistema. E esse sistema vai ser dividido em dois por uma portinhola. O peso vai ser desprezível, de modo que ao levantar e abaixar eu não vou executar trabalho. Dentro desse sistema eu vou ter um gás em que as partículas possuem energias cinéticas diferentes. E digamos que um ser, quem é esse ser? O demônio de Maxwell. E é aí que começa a teoria. Um ser capaz de enxergar a velocidade de cada partícula. Ele vai fechar e abrir a portinhola de modo que as partículas mais rápidas vão de B para A e as mais lentas de A para B. De modo que a temperatura em A fique maior do que a temperatura em B. E esse processo de heterogeneizar a temperatura é um processo não espontâneo. A tendência natural da temperatura é se difundir. E com isso eu vou realizar um processo não espontâneo sem executar trabalho, que é uma completa violação do segundo lei de termodinâmica. E é aí que Rolf William Landauer tem uma sacada genial proposta pelo princípio de Landauer. O princípio de Landauer propõe um limite teórico para o consumo de energia da computação. Uma mudança irreversível nas informações armazenadas de um computador dissipa uma quantidade mínima de calor para um ambiente. Se você considerar que aquele demônio está registrando as informações daquele sistema em um computador, aquela informação equivale a uma certa energia. E se eu apago aquela informação armazenada, eu tenho uma transformação irreversível. Eu tenho uma variação de entropia ao apagar uma informação. O próprio ato de armazenar informação e apagá-la é uma consequência direta da definição de entropia. A equação que rege esse princípio diz que a entropia vai ser maior ou igual à constante de Boltzmann vezes o logaritmo neperiano de 2. Esse 2 representa justamente a possibilidade dos bits, ou é 0 ou é 1. Por isso que para apagar um bit de informação, eu tenho que considerar os dois. E é aí que está a sacada. Se você considerar a entropia do universo, por mais que a entropia daquele sistema de temperatura tenha diminuído, a entropia ligada ao armazenamento de informação, ele vai aumentar. O balanço total, ele não vai ser menor que zero. E é por isso que essa teoria, ela não viola a segunda lei da termodinâmica. Mas enfim, isso é tudo que eu tinha pra falar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o gostei aí embaixo. Não esse aqui, mas aqui embaixo. Mas é esse aqui. E eu espero vê-lo num próximo vídeo. Muito obrigado.